Bom dia. Então, a aula de hoje vai ser bem resumida e eu vou falar de congruências modulares, certo? E se trata de um exemplo muito importante de relação de equivalência e, por enquanto, vai ser o nosso exemplo principal de relação de equivalência. E, então a gente pega x como sendo o conjunto dos inteiros. Então você lembra que nos inteiros tem todos os negativos, zero e todos os positivos. Aí, vamos introduzir uma notação. Se A e B são inteiros, então a gente fala que A divide B se existir C, um inteiro C, tal que A multiplicado por C é igual a B. Isso é a definição de divisibilidade entre inteiros. Um inteiro divide outro inteiro se existe um outro inteiro que multiplicado por ele dá o segundo inteiro, né? Então, por exemplo, bom, aqui a notação para dizer que A divide B vai ser A divide B. Desse jeito. Exemplo, 3 divide 6. Sim, por quê? Porque 6 pode ser escrito como 3 por 2. Outro exemplo, menos 14 divide 42. Sim, porque 42 é igual a menos 14 multiplicado por menos 3, certo? E bom, vamos dar um exemplo, 9 divide 0, sim, porque 0 é igual a 9 multiplicado por 0, né? Então esses são alguns exemplos. E, bom, outro exemplo é que 3 divide menos 6 também, né? Sim, porque menos 6 é igual a 3 multiplicado por menos 2, né? Então, isso aqui são alguns exemplos de inteiro que divide outro inteiro. Agora, a gente define uma relação sobre x, sobre os inteiros, né? Indicada por congruência módulo n, né? Então aqui a gente fixa, seja n um fixado inteiro positivo. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, um inteiro positivo fixado, né? Aí a gente define a congruência desse jeito, ou então também congruência módulo n, né? Congruência módulo n. Então, como é que define essa é uma relação de equivalência, né? A gente define como a congruência B módulo n significa, pela definição que eu estou dando, né? Significa que n divide A menos B, né? Isso é a definição de congruência modular. Então, vamos verificar
que se trata de uma relação de equivalência. Se trata de uma demonstração bem simples, mas também interessante, né? Então, vamos verificar que se trata de uma proposição. Essa relação aqui, módulo n, né? É uma equivalência. Demonstração reflexiva, ou seja, A é em relação com A? Sim, porque n divide A menos A, que é igual a zero, né? Por que n divide zero? Porque zero pode ser escrito como n multiplicado alguma coisa, nesse caso, o próprio zero, né? Então, ela é reflexiva, essa relação simétrica, ou seja, CA em relação com B. Isso implica que B é em relação com A? Sim, né? Porque a hipótese está falando que N divide A menos B, né? Então, eu posso escrever A menos B como um múltiplo de N. N multiplicado por D, né? Com D um inteiro, né? Aí, o que é que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que B é congruente a A, ou seja, que N divide B menos A. Será que isso é verdade? Claro que sim, porque a minha hipótese fala isso. Agora, trocando o sinal dos dois lados, né, me dá que B menos A é igual a menos ND. Menos ND pode ser escrito como N por N multiplicado por menos D. Então, é o múltiplo de N. B menos A é o múltiplo de N. Né? Transitiva. Transitiva é o quê? A congruente a B e B congruente a C implica que A é congruente a C. Isso aqui também é simples para mostrar, então vamos fazer um pouco de espaço aqui, mas isso é fácil para se mostrar. Por quê? Porque aqui ele está dizendo aqui que um múltiplo de n, por exemplo, nx é igual a menos b. Aqui está dizendo que um dado múltiplo de n, por exemplo, ny é igual a b menos c. Aí, como é que eu faço para determinar se A é congruente a C? Eu pego o meu A menos C, e aqui tem que fazer um truque, né? E o truque é escrever A menos B mais B menos C. Obviamente essa igualdade é verdadeira, né? E por que eu fiz isso? Porque agora eu tenho duas parcelas sobre as quais eu tenho informação. Porque eu sei que A menos B é igual ao múltiplo de N, né? Está escrito aqui. Então isso aqui vai ser nx mais B menos C também é múltiplo de N. Então ny, e isso vai ser n x mais y. Então isso mostra que é um múltiplo de n. A menos c é um múltiplo de n. Então, isso mostra que essa relação aqui é uma relação de equivalência. Então vamos apagar aqui agora. Eu acabei de mostrar para vocês que se trata de uma relação de equivalência, né? Se trata de uma equivalência sobre o conjunto dos números inteiros. Né?
Agora, como é que a gente entende, entende essa relação? Como eu falei na aula passada, para entender bom, uma relação de equivalência, você quer entender o conjunto quociente. Agora, o conjunto quociente, nesse caso, é esse aqui, né? Mas, congruência módulo n, né? Mas, geralmente, a notação que a gente usa é esse aqui, z módulo nz. Isso aqui vai ser o nosso conjunto quociente nesse caso, né? Esse aqui é uma notação que a gente usa nas congruências modulares, a gente usa essa notação aqui, z módulo nz. Agora, como é que a gente faz para entender melhor esse quociente aqui? Bom, é claro que você lembra da definição, né? A definição é o conjunto das classes de equivalência, né? Congruência modular, tal que A pertence a Z. Aqui tem um nzinho, né? Que determina a congruência. N é fixado, lembra que N é sempre fixado, desde o começo. E, tá, como é que a gente vai estudar melhor esse quociente aqui? Por meio de uma coisa chamada de divisão com resto, né? Divisão com resto. Então, vou por enquanto apagar isso aqui, aí a gente volta para cá depois. A gente quer entender o quociente, e para isso vamos introduzir a divisão com resto. E divisão com resto. Então, sejam m de inteiros com d diferente de zero, existem únicos inteiros que é chamado de quociente, R chamado de resto, com zero menor ou igual que R, menor que o valor absoluto de D, né? Tal que, ou tais que, M é igual a Q, D mais R, certo? Bom, antes da demonstração, vamos dar uns exemplos. Vamos fazer uma divisão com o resto entre 20 e 3. Então, nesse caso, 20, que é igual a m, né? É igual a 3 por 6 mais 2. Certo? Isso aqui é 18. 3 por 3 mais 2. Então, esse aqui é o meu Q. Esse aqui é o R, né? Você provavelmente lembra do ensino fundamental, divisão com resto. Talvez um exemplo um pouco mais interessante seja com números negativos. Vamos pegar o mesmo m igual a 20, mas vamos pegar d igual a menos 3 dessa vez. Então, qual é que vai ser a divisão com o resto? Vai ser 20 igual a menos 3 multiplicado por 7 mais 1, certo? Isso aqui é menos 21 mais 1 me dá 20, né? Lembra que o, o
A condição é que, por exemplo, a condição é que o resto não pode ser negativo, né? Essa aqui é uma condição importante, que o resto tem que ser não negativo, é menor que o valor absoluto de D, né? Então, por exemplo, se eu escrevesse 20 igual a mesma coisa no caso, como no caso anterior, menos 3 por 6, menos 2, né? Por que não? Porque isso não é a divisão com o resto. Não, porque menos 2 é negativo, né? O resto seria menos 2, mas o resto não pode ser negativo. Certo? E que mais? E, um outro exemplo em que hum, o que é que também não daria certo, né? Não daria certo é, por exemplo, menos 3 por 5, ou, por exemplo, não, por 5 não, vamos pegar 8 mais 4. Esse aqui é uma igualdade, né? Menos 3 por 8 é menos 24, mais 4, 20. Mas não, porque isso não é na divisão com o resto, entre 20 e menos 3, porque 4 é maior que o valor absoluto de D. Lembra que, nesse caso, D é igual a menos 3, né? Então, o valor absoluto de D é igual a 3. O valor absoluto significa pegar o número sem um sinal, né? Ou com sinal positivo, né? Se tiver o sinal negativo, tem que trocar o sinal. Então, esses são alguns exemplos de divisão com resto. Agora, como é que você mostra que existem esses inteiros? É, então, demonstração da divisão com resto. Demonstração. Né? Então, lembra que aqui eu tenho dois inteiros m e d, aí eu preciso mostrar que existem números chamados de quociente e resto que são únicos, com a propriedade que vale isso, né? E vale isso, certo? Então, como é que faz isso? Você define um conjunto A, que é dado por m menos qd, tal que é um número inteiro. Isso aqui é um conjunto de números inteiros, né? E esse conjunto aqui, ele contém, então, seja R o menor inteiro não negativo pertencente a A, certo? Agora você pode. O que eu fiz aqui, eu defini um inteiro, né? Eu defini um conjunto de números inteiros. Aí eu defini quem é que vai ser o meu R, vai ser o menor inteiro não negativo pertencente a esse conjunto A. É, então, você pode perguntar, mas como é que eu sei que existem inteiros não negativos pertencentes a A, né? A esse conjunto A? Bom, o argumento é A contém inteiros não negativo, não negativos, porque escolhendo, por exemplo, né? Por exemplo, escolhendo que igual, o que é que eu preciso fazer para mostrar que esse conjunto A contém inteiros não negativos? Eu preciso escolher um valor de Q, tal que o correspondente número que aparece aqui seja um inteiro não negativo, né? Vamos escolher Q como sendo menos o valor absoluto de M multiplicado por D. Então com essa escolha, M menos Q D
vai ser igual a m mais valor absoluto de m multiplicado por d ao quadrado, né? E é claro que esse aqui é um inteiro não negativo, né? Porque aqui eu tenho um número m, aqui eu estou somando o mesmo número, mas com sinal positivo se ele for negativo, multiplicado por um número que não é negativo. Então, é claro que, se você pensa um pouco, é claro que o resultado vai ser um inteiro não negativo. Então, nesse conjunto A, existem inteiros não negativos. Agora, o que é que eu fiz aqui? Eu defini Rzinho como sendo o menor entre esses inteiros não negativos. O menor entre eles, né? E, bom, então, como R pertence a A, então eu posso escrever R como sendo M menos QD, né? Então, ou reformulando, né? Reformulando, M igual, aqui com um oportuno, né? Que é um inteiro oportuno, né? Existe um inteiro Q, tal que R é igual a M menos QD. Lembra que M e D são fixados desde o começo, né? E aqui o Rzinho, como ele está no conjunto A, ele corresponde, com certeza existe um Qzinho, tal que essa igualdade vale. Então, M, reformulando, igual a QD mais R, né? Agora, isso demonstra o que eu queria? Isso demonstra que vale essa igualdade aqui, sim. Mas no enunciado que está aqui, eu falei bem mais coisas, né? Eu falei que vale isso, mas também... bom, primeiro eu falei que eles são únicos, né? Que ainda não verifiquei isso, e também com a propriedade que vale isso. Então eu preciso mostrar que tem que mostrar que vale isso, né? Então vamos ver. Bom, é claro que R é não negativo por definição. R é maior ou igual que zero por construção. Porque R foi escolhido como o menor inteiro não negativo, né, pertencente a A. Então R é maior ou igual que zero. Então essa parte é automática, né? Então a gente tem que mostrar essa outra aqui agora, né? Então, se por contradição, R é maior ou igual que o valor absoluto de D, né? Então, é, então, o que é que acontece? Que zero é menor ou igual, obviamente, que R menos o valor absoluto de D, certo? É só uma reformulação dessa desigualdade aqui. Tá? Mas, vamos ver quem é esse número aqui. Esse número aqui, bom, com certeza ele é menor que R. Observe que eu estou tirando, ele é menor que R, porque por hipótese D é diferente de zero. Você lembra que estava nas hipóteses? Então esse número aqui é menor que R. Além disso, vamos calcular esse número aqui. Bom, R é M menos QD. M menos QD, né? E menos o valor absoluto de D. Então isso é M menos é, menos QD, mas aí o valor absoluto de D, então vamos ver, menos QD, agora o valor absoluto de D, ele pode ser ou mais D ou menos D, um dos dois, né? Eu não sei exatamente porque depende do sinal de D, se ele for negativo ou positivo, mas com certeza ele vai ser mais ou menos D.
Então, vai ser m menos d, hum, m menos d multiplicado por Q. Aí aqui dependendo, pode ser mais ou menos 1, né? D. Né? Na verdade, para ser mais correto, eu precisaria colocar menos ou mais 1. Né? Mas em todo caso, se trata de um elemento que está no conjunto A, porque, porque os elementos de A são exatamente desse tipo. M menos alguma coisa multiplicada por D, certo? M menos alguma coisa multiplicada por D. Esse alguma coisa, na definição de A, eu chamei de Q, né? Mas pode ser qualquer inteiro. Nesse caso, esse inteiro aqui, né? Então, isso aqui está em A. Isso é uma contradição, porque se você pensa bem, esse aqui é um inteiro menor que R, positivo, que está em A. Mas R era o menor inteiro não negativo pertencente a A. Então, contradiz a escolha de R. Né? Então, isso mostra a existência de Q e R como no enunciado. O que é que eu mostrei até agora? Eu mostrei que existem esses dois números, Q e R, né? Quociente e resto, tais que vale isso e tais que vale isso. Agora tem que mostrar unicidade, né? Unicidade desses dois números Q e R, né? Então vamos mostrar a unicidade. Então, sejam, suponha que de ter QR como no enunciado, mas de ter também R' e Q' com 0 menor ou igual que R', né? Menor que o valor absoluto de D e M igual Q'd mais R', que também é igual a QD mais R, né? Com 0 menor ou igual que R menor que o valor absoluto de D. Então, a gente tem um Q e R e um outro Q' R' com essas mesmas propriedades. A gente quer mostrar, vamos mostrar que Q é igual a Q' e R é igual a R'. Tá bom. Então vamos ver como é que vamos mostrar isso. Então QD mais R é igual a M, que também é igual a Q'd mais R, né? Então, reformulando isso, né, pode ser formulado dizendo que D multiplicado por Q menos Q' é igual a R' menos R. Né? É uma reformulação. Eu passei esse aqui para cá, né? Eu passei ele para cá, esse aqui eu passei para lá, né? Não, esse aqui é uma R', tá? Desculpa. Então me deu, esse aqui é uma R', me deu essa igualdade aqui. Agora, agora o que é que acontece? Acontece que mais
É, lembra que a gente tem essas duas condições aqui, né? Então, usando essas duas condições, a gente tem que ah, menos o valor absoluto de D vai ser menor que R' menos R, que isso vai ser menor que o valor absoluto de D. Ah, isso é porque R' e R são entre zero e o valor absoluto de D. Então, eles são positivos ou nulos, né? É claro que esse número ele não pode ultrapassar o valor absoluto de D nem à direita nem à esquerda, né? Ou seja, ultrapassar o valor absoluto de D indo no lado dos números positivos e também não pode ultrapassar menos o valor absoluto de D indo na direção dos números negativos. Só que agora você tem o quê? Você tem um número que é um múltiplo de D, porque é D multiplicado alguma coisa, né? E também ele é entre menos o valor absoluto de D e o valor absoluto de D. Então, se você pensa bem, isso implica que R' menos R tem que ser igual a zero. Porque é como se você tivesse... Bom, é um número, né, que é um múltiplo de D, mas não é maior ou igual que o valor absoluto de D e não é menor ou igual que o menos o valor absoluto de D. Então, a única possibilidade é que seja igual a zero, né? Em outras palavras, isso mostra que R' é igual a R, né? Agora, sabendo que R' é igual a R, é fácil deduzir que bom, lembrando agora dessa igualdade aqui, né? Substituindo o fato que R' é igual a R, né? Me dá que Q'D mais R é igual a QD mais R. Então eu posso tirar esse aqui, né? Isso me dá que Q'D é igual a QD. E agora, usando de novo QD não é igual a zero, né? Isso implica que Q'D é igual a Q. Então, isso aqui é o argumento para mostrar exatamente isso, a divisão com o resto, né? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos usar essa divisão com o resto para calcular o nosso conjunto quociente, no caso da congruência modular. E eu já dei exemplos de divisão com o resto, certo? Então, agora vamos mostrar que proposição, quem é o conjunto quociente Z módulo NZ, né? Que é exatamente aquele Z módulo congruência módulo N que eu defini. Então isso aqui vai ser o quê? Vai ser a classe de 0, a classe de 1, a classe de 2, etc., até a classe de n menos 1. Então, em particular, são n classes. Esse conjunto quociente ele contém n elementos, que são exatamente as classes módulo n. E como é que faz isso? Bom, é muito simples. Bom, é claro que essas classes que estão listadas aqui pertencem ao meu conjunto quociente. Então, demonstração, a inclusão, essa inclusão é óbvia, né? Se trata de uma igualdade que eu quero mostrar essa igualdade aqui. Essa inclusão aqui, nesse sentido, é óbvia porque, por definição, esse aqui é o conjunto de todas as classes. E essas são classes, né? São exatamente essas são algumas das classes, né? Então vamos demonstrar a outra inclusão, que é a menos óbvia, né? A outra inclusão seja... então vamos chamar isso aqui de...
vamos chamar isso aqui de conjunto S, por exemplo. S é esse conjunto de N classes que está escrito aqui, né? Então, seja M em Z, né? Quero mostrar que a classe de M pertence a S. Lembra que S é dado por esse conjunto aqui, né? Classe de 0, classe de 1, classe de 2, classe de n menos 1. São n elementos. Quando eu escrevo esses pontos aqui, significa etc, etc, até a classe de n menos 1. Né? Então, por exemplo, se tiver se n é 5, então lá o que está escrito lá é 0, 1, classe, né? Classe de 2, classe de 3, classe de 4. Nesse exemplo aqui, né? Então, quero mostrar que a classe de M está em S. A ideia é, fazendo a divisão com o resto, entre M e N, dá N igual a NQ mais R, né? Com Q, R inteiros e, que mais importante, a gente tem que 0 menor ou igual que R menor que N. Agora, N é positivo, então eu não preciso escrever valor absoluto de N, né? Lembra que N eu fiz no começo, era um número inteiro positivo. Então, reformulando, M menos R é igual a QN. Então, isso implica que M é congruente a R módulo N, né? É congruente a R. Então, isso implica que a classe de M, você lembra que quando você tem uma relação de equivalência, dois elementos são em relação, se e somente se a classe dos dois é a mesma. Mas agora, a classe de R, obviamente, está em S, né? Porque R está escrito aqui. Né? Aqui o que está escrito aqui é exatamente que R pertence ao conjunto 0, 1, 2, n menos 1. Então, a classe de R está no meu conjunto S, né? 0, 1, 2 até n menos 1. Certo? Então, a gente conseguiu determinar exatamente quem são os elementos do conjunto quociente no caso da congruência modular. E pronto. Agora, vamos dar alguns exemplos, né? Exemplos. Z módulo 2Z igual classe de 0, classe de 1. Eu só escolhi n igual a 2, né? E copiei, né? Copiei o que está escrito aqui, né? O que é que isso está dizendo? Que se eu pego uma inteiro qualquer, bom, as classes módulo 2 são essas duas. Então, em outras palavras, em outras palavras, todo inteiro M pertence a, uma dessas duas classes, módulo 2. Mas quem são essas duas classes? Bom, a classe de 0 é dada pelos números
que, subtraindo zero, são divisíveis por 2, assim, a definição, né? E se você pensa, são exatamente os números que são múltiplos de 2, né? E a classe de 1 é dada pelos números, os números x em z, tal que 2 divide x menos 1, ou seja, esse aqui é dado pelos números pares, esse aqui é números ímpares. Né? Então esse aqui é o exemplo mais fácil, né? Então um outro exemplo um pouco menos óbvio é dado por z módulo 3z, né? Aqui tem três classes, né? 0, 1 e 2, né? Significa que, em outras palavras, para todo m em z, temos que m é congruente a 0 módulo 3, ou m é congruente a 1 módulo 3, ou m é congruente a 2 módulo 3. Então, no primeiro caso, eu estou nessa classe aqui, no segundo caso, eu estou nessa classe, e no terceiro caso, eu estou nessa classe. É uma partição dos inteiros em um número finito de classes de congruência. Classes de equivalência, nesse caso, é congruência, né? Por meio da divisão com o resto. Agora, qual é a ideia do teorema de isomorfismo nesse caso? É o seguinte, que, ou seja, você lembra que toda a relação de equivalência é do tipo RF, né? Quem é a função f nesse caso? Então, essa relação é do tipo RF, onde quem é a função f nesse caso? Bom, a função f é dada, bom, sai dos inteiros, né? E vai para onde? Vai para 0, 1, 2, até n-1. Perceba que agora eu não estou colocando as classes aqui. Aqui tem simplesmente os inteiros entre 0 e n-1. E qual é a definição? F de x é dado pelo resto da divisão entre x e n. Né? É uma função que vai dizer para esse conjunto aqui, sobrejetiva, né? Aí o teorema de isomorfismo fala que, o teorema de isomorfismo, né? Fala que, bom, você pode pensar, né? Mas é fácil ver que definindo f desse jeito, é claro que essa relação aqui é exatamente dada por RF, porque dois elementos são congruentes, módulo n, se somente se eles têm o mesmo resto quando divididos por n por meio da divisão com o resto. Isso é fácil, assim, você pode pensar um momento. O teorema de isomorfismo fala que constrói uma bijeção entre esses dois conjuntos. E a bijeção é óbvia, a bijeção é óbvia, né? Porque eu pego aqui uma classe de um xzinho com x. A gente acabou de ver que as classes são essas n aqui. Então eu pego uma delas, por exemplo, classe de x, né? Eu levo para x. Então,
Essas classes são também chamadas de classes resto, porque as classes são em correspondência bijetiva com os restos, os possíveis restos da divisão com resto, por N, né?